Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no nosso plenário e nos veículos de comunicação da Câmara Municipal. Quero pedir para a TV Legislativa filmar a bandeira da União Nacional dos Estudantes aqui, né, já que está aqui. Pode distanciar a imagem, meu querido, porque considero de extrema importância a União Nacional dos Estudantes, que foi a minha escola política, e um dia após o golpe militar teve o seu prédio incendiado e os estudantes brasileiros foram a vanguarda do povo brasileiro no enfrentamento à ditadura militar, senhores vereadores. Há 50 anos, o Brasil mergulhava em um sombrio e frio inverno, senhores vereadores. Há 50 anos, um golpe assolava a democracia no nosso país. O ex-presidente João Goulart era deposto, meu companheiro e amigo vereador César Sim, por propor as reformas de base que tanto a sociedade brasileira necessitava. As reformas de base, inclusive, que hoje muitas delas já foram feitas. A reforma agrária, que hoje já tem regulamentação sobre ela. A reforma educacional, que visava combater o analfabetismo, hoje o nosso Brasil já superou. A reforma fiscal, que tentava impedir a remessa de divisas para o exterior, hoje também é regulamentada no nosso país. A reforma eleitoral, que estendia o voto aos trabalhadores pobres e analfabetos e de baixa renda, também hoje a nossa sociedade superou. E a reforma bancária, que visava estabelecer créditos para o povo trabalhador. Sob o pretexto de combater o comunismo e apoiado por forças internacionais, os militares depuseram o presidente legitimamente eleito e amparado pela Constituição da época, senhores vereadores. O nosso golpe militar, que se estendeu de 1964 a 1985, trouxe consequências danosas para o Estado brasileiro, para a nossa sociedade e principalmente para os princípios democráticos do nosso povo. E os militares afundaram o nosso país para aqueles ignorantes que não conhecem a verdadeira história do Brasil. A inflação descontrolada, o arroxo salarial, a balança comercial se tornava altamente deficitária, a dívida externa se elevava de 45 bilhões de dólares e o pagamento do juro asfixiava a poupança nacional. O Brasil viveu a forte crise energética de toda a sua história, chegando a importar cerca de 1 milhão de barris de petróleo diariamente. O golpe militar foi decretado, a dívida pública nacional era quase inexistente se comparada ao valor registrado ao final do regime. Os débitos com o exterior de 3 milhões de dólares até 1985 eram 95 bilhões de dólares e no início da década de 80 o Brasil começava a se ajoelhar para o Fundo Monetário Internacional. Mercantilizaram todo o sistema de saúde, vereador Marcelo Lanzarin. E para quem disse que não, foi o governo mais corrupto da história do Brasil, porque a Polícia Federal, recém-criada, estava sob a tutela. O Congresso Nacional não investigava e qualquer denúncia que existisse era esmagada pela imprensa que estava amordaçada, senhores vereadores. Então os militares também impuseram o governo mais corrupto da história do nosso país. Dos 17 atos institucionais decretados, foram 17 atos institucionais decretados, o AI-5, que fechou o Congresso Nacional, reduziu o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e transferiu o julgamento contra qualquer crime
para a justiça militar. Foram 273 mandados parlamentares foram suspensos. Peço mais um minutinho para concluir, senhor presidente. Mais um minuto, a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Sendo 62 estaduais, 11 federais, o AI-5 foi usado quase 600 vezes e atingiu 145 funcionários públicos, 142 militares, 102 policiais, 28 funcionários do Poder Judiciário e 219 professores foram afastados pelas suas opiniões contra o golpe. Senhores, eu quero aproveitar o dia de hoje, 50 anos, e o Brasil saiu após 21 anos desse inverno profundo, porque muitos e muitos brasileiros lutaram para restabelecer a democracia no nosso país. Então eu quero saudar todos aqueles brasileiros, as famílias das vítimas que até hoje não encontraram os seus entes queridos. Viva a democracia no nosso país e viva os estudantes e aqueles que enfrentaram o regime, sejam com palavras ou até mesmo nas armas.